lugar. Beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Bom dia, bom dia, bom dia, feliz segunda-feira. Falem pra mim, vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, Aline, Charlene, meu amor, Marta, bom dia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Bom dia, tão feliz com esse projeto, tô tão feliz com essa decisão de estar aqui, de começar hoje esse projeto de 40 lives sobre esse devocional Plenitude. Nós vamos passar 40 dias conversando sobre ele e eu tenho certeza que serão dias transformadores. Não tenho dúvida disso. Bom dia! Que bom que vocês estão me ouvindo. Então vamos lá, vamos já começar. Antes de eu começar já a falar um pouco mais dessa minha alegria, dessa decisão, vamos orar? Então, vamos orar, vamos chamar nosso Deus, pedir a Ele que esteja aqui conduzindo essa live, que possa colocar graça em minha boca, que a gente realmente sejamos edificados, né? Com esse momento, tá bom? Então vamos lá, querido Deus, Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor. Obrigada por esse momento, obrigada por essa decisão, por esse posicionamento que eu sei, Senhor, que vem do Senhor, Pai. E eu sou grata por isso, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Forja nosso caráter, Pai querido, que traz consciência, Senhor, sobre o que precisamos mudar, traz consciência sobre nossos comportamentos, Pai querido, traz consciência sobre a nossa busca cada vez mais por Ti, Senhor, entendendo que precisamos do Senhor, que nada sem Jesus podemos fazer. Por isso eu te peço, Deus querido, cuida de nós, conduz essa live, Pai querido. Conduz cada uma também que está aqui presente, ao vivo, assistindo, Pai amado. Cuida do coração, cuida do dia, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai querido, nos abençoar, derramar Tua misericórdia, o Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Cuida desse momento, Pai querido. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Então é isso, gente. Eu tô muito feliz, como eu estava falando. Tenho certeza que vão ser 40 dias muito especiais. E falando um pouquinho sobre esse devocional escrito por Camila Vieira, é um devocional que ele carrega a unção do Senhor. Lá no início ela conta um pouquinho como foi a decisão de escrever esse devocional. É um testemunho lindo, tá? Quem tem o devocional vale a pena ler, realmente se emocionar, tá bom? E aí nós vamos iniciar, aí, voltando ainda um pouco sobre o devocional. Ele é subdividido em 9 temas, 9 tópicos. E nós vamos começar com o primeiro, qual nós vamos passar 4 dias conversando sobre ele, que é sobre consciência. Então hoje é o primeiro dia sobre consciência e nós vamos falar um pouquinho sobre o seguinte pergunta: como está sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? E aí, falando ainda sobre plenitude, deixa eu falar um pouquinho com você. O que funciona? O que é plenitude? Plenitude é algo que tem a ver com nós construirmos, através de um estilo de vida fundamentado na palavra de Deus, um espírito inabalável, uma alma sarada e um corpo forte para a gente cumprir nossa missão aqui na Terra e usufruir do que Deus tem para nos dar e cumprir o ID que cada um de nós carregamos.
Então, isso é um resumo um pouquinho sobre plenitude, tá? E aí, meninas, esse processo, essa jornada em busca dessa plenitude, ela começa com a consciência. Então, é sobre a consciência que nós vamos passar esses 4 dias. Então, eu já convido você a abrir o seu devocional, para quem tem um devocional, na página 25. Na página 25. E quem não tiver aí com a Bíblia, nós vamos ler Provérbios 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. Então vão abrindo aí pra gente ler. Vamos lá, vamos ler. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Uau! Olha isso, gente, olha que palavra forte. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão. E que repreensões são essas, Ana Flávia? São os feedbacks da vida, são os feedbacks que a vida nos dá. Essas são as repreensões que nós recebemos. Então, nós precisamos estarmos atentas a esses feedbacks, a essas repreensões. E como funciona? E por que muitas vezes nós não prestamos atenção nessas repreensões? Por quê? O que acontece? Existe algo dentro de nós que é um sabotador, infelizmente, que nos rouba a consciência, que é, sabe o quê? Aquele botãozinho do piloto automático. Infelizmente, muitas vezes ele está ligado. E o que é esse botão automático, esse botão do piloto automático? O que é? É o modus operandi de viver a vida. Estamos sempre acelerados, pensamentos acelerados, olhando para o futuro e tendo medo, ansiedade. Estamos o tempo todo correndo. E aí a gente precisa desligar esse botão do piloto automático e olhar para a nossa vida, visitar, né, mentalmente a nossa vida e com muita verdade responder para nós mesmas. Como está a sua vida hoje? E aí, no início aqui já do devocional, a Camila faz várias perguntas muito importantes. Então, como está a sua vida hoje? Como está o seu coração? Como está o seu casamento? Como andam as suas emoções? Você tem se sentido disposta e saudável? Como estão suas finanças? Existe abundância e liberdade ou vive na escassez? Quantas perguntas, né, meninas? A gente precisa parar com humildade para a gente responder. Parar para pensar um pouco mais na nossa vida. Eu tô vendo aqui as pessoas entrando. Fran, bom dia, meu amor. Que o Senhor nos abençoe. Que maravilha. Tati, bom dia, bom dia. Muito feliz. Carlinha acabou de entrar aí. Bom dia, bom dia. E aí, gente, precisamos, respirar fundo, aquietar a nossa alma e trazer consciência de como está a nossa vida hoje. E como eu falei, essa jornada, essa busca por plenitude, ela começa pela consciência. E aí, meninas, eu vou ler um pouquinho. Olha só, ao responder a todas as perguntas de maneira verdadeira, você acessa o que chamamos de consciência sobre o seu estado atual. Essa consciência é o primeiro passo que precisamos dar na nossa vida para vivermos qualquer mudança que precisamos viver. O passo 0 para irmos para o próximo nível de resultado, para irmos além. Sem consciência, sem reconhecer tudo que precisa ser transformado em nós, passamos a vida nos movimentando. Olha isso, gente, preste atenção. Vou repetir, tá? Sem consciência, sem reconhecer tudo que precisa ser transformado em nós,
passamos a vida nos movimentando como um barco à deriva, sendo conduzidos de um lado para o outro pelas ondas e pelos ventos fortes, sem chegar a lugar nenhum. Ou então, é possível sim que cheguemos, mas em um destino indesejado, um lugar errado, diferente daquele que eu e você desejávamos. Tá vendo como é muito importante a consciência? A consciência, gente, é isso, é sabermos onde nós estamos, o estado atual da nossa vida. Então a gente tem que começar realmente a refletir nessas perguntas. Como está o seu casamento? Como você tem sido? Se você anda uma pessoa irritada, sem tempo para nada. E os filhos, como você tem tratado? Sempre com esse botão do piloto automático ligado? Bora, filho, tá na hora agora da escola. Bora, vamos comer, tá na hora de tomar banho. Sem um tempo, parar e olhar nos olhos, fazer um carinho, pegar no colo. Sobre a nossa saúde, como estamos cuidando da nossa saúde? E aí? Temos consciência de como a nossa saúde está? Temos feito alguma atividade física? Temos cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe? Então precisamos sim prestar atenção sobre o nosso estado atual, como está a nossa vida em todas as áreas. Nossas finanças, como estão nossas finanças? A gente tem vivido escassez ou tem vivido liberdade? A gente tem que parar para refletir sobre tudo isso e é muito importante. Por quê? Porque quando a gente tem consciência do nosso estado atual, e como eu falei, é o primeiro passo em busca dessa plenitude, é a gente saber como estamos. Por quê? Porque a consciência nos faz começar nesse processo de transformação. O que precisamos mudar? Quais os comportamentos que precisamos mudar? E aí, lembrando sobre o versículo que eu acabei de ler, e eu vou repetir porque ele é pequeno, que fala que quem insiste no erro depois de muita repreensão. E como eu disse no início, repreensão é o quê? Os feedbacks da vida. Então nós precisamos sermos humildes para enxergar, para perceber os feedbacks que a vida nos dá. Tá? Então, assim, muitas vezes a gente acha que tá tudo bem, né? Lá com o botão do piloto automático e vai vivendo um dia após o outro, sem parar para refletir e achando que sim, que tá tudo bem. E aí é como se fosse uma capa, né? O qual a gente não para refletir e será que tá tudo bem mesmo? Então, hoje é trazer essa consciência para nós, tá? Isso primeiro, antes de você, para mim. Tá bom? Deixa eu falar algo aqui pessoal. Essa decisão, gente, é uma decisão minha com Deus de estar aqui conversando sobre esse devocional, porque esse devocional falou muito ao meu coração há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e eu decidi estudar mais sobre ele, fiz 40 semanas, na verdade eu fiz 39, falta um dia, falta uma semana, nós vamos concluir agora terça-feira com um grupo lindo, o qual tem caminhado junto comigo no estudo desse devocional já há algum tempo. Então foram realmente semanas transformadoras, realmente foi maravilhoso, e eu resolvi mudar um pouquinho. Antes nós fazíamos semanais pelo Google Meet e agora resolvi fazer as lives aqui no Instagram, mudar um pouquinho o formato, um bate-papo mais rápido. Lá no Google Meet outras pessoas falam, outras pessoas dão testemunho. Aqui o máximo que eu vou conseguir é ler um pouquinho sobre alguma coisa, e aproveita aí já para compartilhar se alguma ficha está caindo, qual é a consciência que está caindo em relação à área da sua vida. Comenta aí, porque é dessa forma que nós vamos nos comunicar, tá bom? E retornando, então é muito importante que a gente fiquemos ligados aos feedbacks da vida, porque a vida nos dá feedback, tá bom? O tempo todo. E que possamos ser humildes, porque só os humildes ouvem feedbacks, não é isso? E aí, meninas, a Camila ela continua, depois disso que eu li, falando um pouquinho sobre o testemunho da vida dela. Acho muito bacana, vale a pena ter esse devocional. Ela fala um pouquinho da vida perfeita, o qual ela achava que tinha, tudo muito positivo, até que ela recebeu um pedido de divórcio.
E aquilo ela percebeu que foi realmente um caminhar com falta de humildade, o qual ela não conseguia enxergar os feedbacks da vida. E aí muito bacana porque ela vai realmente contando sobre isso, tá? Então, olha, e esse lugar errado pode ser, aí voltando um pouquinho sobre o que eu estava lendo, sobre a gente ser direcionado a um lugar indesejado, a um lugar realmente que a gente não deseja, e ela começa explicando sobre que lugar é esse. Aí ela diz que esse lugar pode ser um divórcio, a solidão de não ter um cônjuge, talvez um problema sério com um filho, a falência do seu negócio ou, quem sabe, uma grande dificuldade financeira. A verdade é que quando não nos mantemos no estado de consciência da vida que temos levado e das consequências das escolhas que fizemos até aqui, seguimos pela nossa existência de olhos vendados, repetindo os mesmos erros e destruindo tudo à nossa volta, a começar por nós mesmas e pelas pessoas que mais amamos. Então é isso, meninas, nós precisamos ter essa consciência. Não existe transformação sem consciência, não existe crescimento sem consciência, não existe vida abundante sem consciência de tudo que está disfuncional em nossas vidas. E quais são nossos erros em cada área para que possamos mudar nossos comportamentos e acessar as promessas de Deus para nós. Amém. É isso, meninas. Cada uma de nós tem uma promessa, cada uma de nós tem um chamado, cada uma de nós tem um ID a cumprir. Então, nós precisamos ter consciência se realmente estamos nesse caminho em busca da plenitude, porque plenitude, volto a dizer, é isso, começa pela consciência do estado atual, para aí sim a gente começar essa jornada, esse processo ao estado desejado. Muito bacana, né? Então a gente praticamente conseguimos fazer um resumo desse primeiro dia, o qual fala sobre a consciência e sobre todas essas perguntinhas que você deve realmente ter um tempo de mesa com você, parar e pensar como está a sua vida hoje. Paulinha, bom dia, meu amor, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui, a Carlinha, a Fran... Maravilha, a Tati, Bianca, meu amor, bom dia, Aline, Maria, princesa linda, Charlene, Marta, muito bom dia, minhas queridas. Uma semana abençoada para nós e que delícia poder começar esse dia já cedinho, né? Falando um pouquinho da palavra do Senhor e trazendo essa reflexão para a nossa vida, porque realmente é muito importante a gente parar para pensar um pouco de como está a nossa vida, não é isso? Compartilhem comigo, gente, alguma consciência caindo aí, algo aí tá mexendo aí com o mental sobre o que precisa mudar, sobre desligar esse botão do piloto automático. E aí, falando um pouquinho, continuando sobre o devocional, na parte final já do devocional, fala aqui, ó, sobre trazendo consciência. Todo dia a gente vai ter essa parte que fala trazendo consciência. E aí a Camila fala aqui, olha, convido agora você a pegar papel e caneta e escrever com coragem e verdade todas as áreas da sua vida que hoje precisam de transformação. Esse exercício sobre você escrever, ele é neurológico, é muito importante, tá? Fixa melhor sobre tudo aquilo que nós estamos sentindo, sobre o que nós identificamos sobre esse assunto. Então é muito bacana porque cada capítulo ela traz esse módulo do trazendo consciência e um exercício prático para escrever. Então hoje é isso, é você com coragem e verdade, você escrever todas as áreas da sua vida que hoje precisam de transformação. Para cada uma dessas áreas, escreva 1 ou 2 comportamentos seus que causaram um problema que vive hoje e quais são os prejuízos.
que tem por causa desses comportamentos. Reconheça que os problemas atuais são frutos das suas velhas plantações. São os feedbacks da vida pelas as escolhas que fez até aqui. E que só mudando sua mentalidade e seus comportamentos poderá construir uma nova história para a sua vida. Lembre-se de que o primeiro passo é a consciência. Então é isso, tá? A gente finaliza esse devocional sobre esse finalzinho que traz esse exercício prático que ajudará você a trazer cada vez mais consciência sobre esse estado atual, tá bom? Então é isso, meninas. Vai ter dia que vai ser assim um pouquinho mais curtinho, mas a proposta aqui é realmente não estender muito, é a gente passar aí esses 20, 30 minutinhos juntas, falando sobre cada capítulo, que com certeza eu não tenho dúvida, assim como tocou muito ao meu coração, eu não tenho dúvidas de que vai tocar muito ao coração de muitas aqui. Tá bom? Então vem comigo nessa jornada descida, esse desafio, né? Porque é um desafio também acordar cedinho. Tem gente que me perguntou, Ana Flávia, por que tão cedo assim? Porque eu prefiro, meninas. Eu sei que vão ser dias desafiadores, tem dia realmente que talvez eu vou querer ficar um pouquinho mais na cama, mas eu resolvi me desafiar. Eu já gosto de uma certa forma acordar cedo, então já coloquei minha roupa da academia, vou acabar aqui e já vou para academia. Então eu convido você a também fazer esse desafio com você, porque eu creio mais uma vez que seremos edificados com esse momento. Eu não tenho dúvidas disso, tá bom? E aí, meninas, alguém quer compartilhar alguma coisa? Tô lendo aqui o comentário de vocês, coraçãozinho. Vocês são lindas, viu? São lindos. Tô vendo que teve gente, homem, que entrou aqui também. Deixa eu ver o nome. Acho que já saiu. Mas é isso, tá? É isso. Parabéns por estarem aí, aproveitarem esses minutinhos enquanto provavelmente alguns estão se arrumando para ir para o trabalho ou ainda deitados. E, gente, deixa eu falar mais um pouquinho sobre o devocional. Na parte final, a Camila traz uma oração maravilhosa e eu gostaria de ler com vocês. Tudo bem? É isso aí, Aline. Vai ser desafiador acordar cedinho, mas eu te convido, tá? Te convido a bancar, a decidir, a se posicionar com essa prática que, volto a dizer, só tem ganhos. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então vamos ler essa oração final. Tem uma oração escrita e eu vou ler, tá bom? Então vamos lá. Pai, eu te apresento hoje a minha mente, as minhas emoções e o meu intelecto. Eu te peço, Senhor, que abras os meus olhos para que eu, sem mentiras e sem justificativas, possa enxergar tudo que precisa de transformação em mim. Que eu identifique com clareza os prejuízos que meus erros causaram na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Peço que tu me capacites para que eu seja a pessoa sábia que rapidamente aprende diante das repreensões. Que eu tenha humildade para reconhecer meus erros e mudar rapidamente. Tem misericórdia, Senhor, de mim. Eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros até aqui e eu decido, com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, construir a vida abundante que o Senhor prometeu para mim. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém, meninas. Cadê o amém de vocês? Então é isso. A gente finaliza então esse primeiro dia exatamente como eu pensei, alguns minutinhos, e muito feliz, tá? Muito feliz por vocês estarem aí, muito feliz porque eu sei que Deus tem grandes coisas na nossa vida, tá?
Então nós só estamos no primeiro dia, faltam 39 dias. E o primeiro dia sobre consciência, vamos passar mais 3 dias falando sobre isso. E eu tenho certeza que nós vamos fechar uma semana cheia da presença do Senhor, com muita consciência, com muita verdade, com muita coragem e principalmente muita humildade para a gente reconhecer nossos erros e, consequentemente, a gente conseguir melhorar e ter bons frutos sobre os nossos novos comportamentos que nós vamos ter a partir de agora, em nome de Jesus. Amém, amém. É isso aí, Tati. Que o Senhor nos dê coragem e ânimo para esta caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, meninas, ó, amo vocês, tá? E a gente se vê amanhã de manhã. E para aquelas que estão comigo, nós nos veremos na terça-feira à noite também, tá bom? Uma semana abençoada, um dia abençoado, tá? Que a presença do Senhor seja constante na sua vida, te dando força, coragem, ousadia, né? E entender que nós precisamos disso tudo para a gente ter um dia cheio de bênçãos, tá bom? Também amo vocês. Até amanhã. Tchau, meninas. Até amanhã.